Repito, não se trata de mitificar a Idade Média. Não, não se trata isso. Quem tem algum estudo sobre a história humana sabe que ali havia pecados, que havia coisas más, que não se vivia num paraíso terrestre, não se tratava disso. Mas o fato é que as leis nesta sociedade, que foi o ápice da história humana com todos os seus defeitos, estas leis como que amarravam a ação do mal, como que acorrentavam a ação do demônio, como que limitavam, cingiam, estreitavam a ação do pecado. Os homens pecavam, mas estavam amarrados publicamente em seus pecados pelo conjunto de leis consuetudinárias, sobretudo, que regiam os povos na cristandade. E o que era a cristandade? A cristandade era o conjunto dos povos que se punham, reinos e povos e repúblicas, que se punham sob a direção espiritual da igreja. Então, antes de a França ser França, ela era membro da cristandade dirigida espiritualmente pela igreja. Antes de a Inglaterra ser Inglaterra, ela era membro da cristandade e se punha sob a direção espiritual da igreja. E assim com relação a todos os demais povos e nações e reinos e repúblicas. Isto é a cristandade. Os reinos e repúblicas se ordenavam essencialmente à direção espiritual da igreja, se ordenavam essencialmente à igreja, justo porque as pessoas sabiam, os povos sabiam, que o fim da história humana e o fim do homem não é imanente à sua própria história, senão que é transcendente, como já disse, com suficiência hoje mesmo. Pois bem, no entanto, tudo isso exigia um grau de santidade razoável no âmbito social e no âmbito histórico. Mas, no próprio século XIII, começa uma como revolta da carne contra as exigências da santidade. Ademais, novamente ricos, os reis e os reinos começam a rebelar-se contra a direção espiritual da igreja. Cresce a ambição econômica, cresce a ganância econômica e cresce a vontade de libertar-se do jugo espiritual da igreja, que limitava, por exemplo, no âmbito econômico, muito. Era proibida a usura, era obrigatório o preço justo, ou seja, o preço mínimo, né? Era obrigatório uma série de coisas no âmbito econômico, só para nos limitarmos a ele, porque ele terá importância muito grande, limitava muito, e com razão, a atividade econômica. Ela era antes de tudo, visava antes de tudo o consumidor. Mas, a partir da riqueza renascida das nações e da ambição de poder dos reis, começa a rebelião contra esse estado de coisas.